Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Gerson Convida, o nosso podcast semanal, sempre trazendo um convidado especial. E mais uma vez eu trago um grande amigo já de mais de 40 anos, que está aqui hoje nos nossos estúdios para conversar e bater um papo. E você que nos acompanha, conhecer um pouco desta pessoa especial, que é médico aqui em Goiverê, já há 42 anos, e que fez muito já por Goiverê. Nós vamos conhecer um pouco mais do Pedro Pessoa Tardelli. Olá, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Gerson? Obrigado aí pelo convite. Eu brinquei logo que cheguei que eu tomei sem embocadura. Teve uma época aí que eu participava mais de programas esportivos e programas de rádio, quando era presidente da Unimed, do Grêmio. Mas é uma satisfação muito grande estar aqui para bater esse papo com você e poder explanar alguma coisinha aí sobre o dia a dia da gente, como que foram esses 42 anos de Goiânia, né? E tudo mais. Estamos aí. Tá certo. Pedro Tardelli é paulista, é isso? Sou paulista, nasci em Caconde, lá é leste paulista, perto do sul de Minas, né? E morei sempre no estado de São Paulo, na capital. Eu mudei em 1971, entrei na faculdade, na Universidade da Unifesp, lá, Escola Paulista de Medicina, em 1976. Formei em 74, me formei em 80 e vim para Goiânia em 84. Né? 84 você 84, em maio de 84, na época meu primo, né, primo de primeiro grau, Adilson Corpa, e que me abriu as portas dessa cidade maravilhosa, que eu me apaixonei. Vou morrer aqui nessa cidade, vou ser enterrado nessa cidade aqui, porque eu ganhei tudo na minha vida. A maior parte da minha existência foi aqui no Paraná e Goiânia. Adoro Goiânia. Olha aí, que bacana. Já começamos com um depoimento aqui de amor pela nossa cidade de Goiverê. Pedro Tardelli, por que você escolheu essa profissão? Como é que foi a escolha para ir para a faculdade de medicina? Então, na época a gente tinha muita dificuldade. Meu pai tinha muita dificuldade financeira em São Paulo. E eu tinha um bom rendimento escolar. Eu, meus irmãos, nós somos em 3 irmãos. O primeiro irmão fez engenharia, fez na USP, né, na Politécnica. E a única opção que a gente tinha era entrar em escola pública, né? E eu tinha a possibilidade de entrar na USP ou na Unifesp, que é a Escola Paulista, que é federal, lá em São Paulo mesmo. E eu entrei na federal, no vestibular, e meu irmão mais novo também. A gente sempre enfrentando dificuldade financeira, mas meu irmão mais novo fez a universidade também de São Paulo, a USP, que é a Escola de Direito de São Francisco, né? Então eu tinha esse grande desejo de ser médico, eu acho que acertei. Eu gosto muito do que faço, eu sempre gostei da minha profissão. Quando vim para cá, a gente fica assim, a cidade é pequena, mas naquele tempo não tinha esses recursos que tem hoje a medicina. Hoje um médico se formou em São Paulo, ele não vem mais para uma cidade como Goiânia, ele fica em São Paulo. Mas no meu tempo não era. Nós éramos basicamente clínicos, né? Hoje ele forma em imagem, ele forma hoje cirurgião, assim, vários procedimentos, né? O cara, quando sai, já tem 1000 opções para fazer, né? No meu tempo eu tive colegas que formaram comigo, veio o Miguel aí gastro aqui em Campo Mourão, tive colega que foi para Rondônia, teve colega que foi para Mato Grosso, né? Então, diversificava muito. Hoje eles ficam mais restritos à cidade grande. Então, eu gosto muito da profissão, né? Gosto muito da medicina, gosto muito da medicina que eu fiz aqui, que é uma medicina até eu brincava assim, a gente tem que ler o Manual de Sobrevivência na Selva no começo, né? A gente chegou aqui, é uma cidade... Já era uma cidade boa, tinha passado por mais de 100 mil habitantes, mas já estava em declínio. E na área médica tinha 5 hospitais, né, em Goiânia, e tinha recursos, tinha poucos recursos diagnósticos e terapêuticos. Então a gente era obrigado a examinar mesmo, palpar o sujeito, o paciente, e ir a fundo no diagnóstico para poder ter um diagnóstico, para encaminhar. A gente fazia muita triagem também, né? A medicina foi melhorando. Aqui em Goiânia hoje a gente tem bastante. Nossa, nem se compara com a medicina. Quando eu cheguei em Goiânia não tinha um emprego público aqui. Tinha um médico que era contratado no serviço público aqui, que era, na época era a Fátima, que trabalhava no posto de saúde, né? Hoje a gente vê, hoje deve ter uns 50 médicos trabalhando em postos, em pronto-socorro, né?
Tá várias certo. UPAs, né? Então a profissão hoje ficou bem mais fácil de exercer numa cidade como Goiânia. Naquela época, Em 84. 1984, você chegou aqui em Goiânia, nós tínhamos já, como você disse, né, diminuindo a população, muita gente indo para Rondônia, para o interior de São Paulo, mas era uma cidade que tinha uma movimentação muito grande, tinha vários médicos também naquela época aqui, né, Pedro? Sim, tanto é que em 87 a gente fundou aqui a Unimed, eu fui um dos fundadores, depois fui até presidente durante 11 anos da Unimed, e nós já tínhamos mais de 20 médicos aqui, né? E muitos desses médicos que estão vivos ainda aqui, ainda exercem a profissão hoje em Goiânia ainda, né? Mas hoje a maior parte da medicina aqui em Goiânia é exercida por jovens médicos até, muitos de passagem até, né? Poucos fixam na cidade, residência, né? Mas já tínhamos tinha 5 hospitais aqui, tínhamos um serviço de raio-x na clínica de fraturas, tinha a clínica de fraturas, clínica de criança, tinha a clínica de oftalmologia, já tinha uma estrutura razoável, só que hoje a cidade está bem melhor, né? Tá certo. Agora, Pedro, como é que foi a criação dessa Unimed? Os médicos se juntaram e entenderam que seria bom formar uma cooperativa ali. Sim. É isso? Exato. Hoje o SUS é uma estrutura bem melhor conhecida, mas naquele tempo era SUDES, eram umas coisas assim que estava muito confuso ainda, né? Então, a gente não tinha, por exemplo, chegando em Goiânia, eu não tinha como atender pelo SUS, não tinha cotas, não tinha internamento. Então a gente viu essa alternativa, né, de fazer uma cooperativa. Era uma cooperativa que já estava vindo em função do serviço público ser bem precário na época. Hoje a gente coloca o SUS lá em cima e vê que é uma situação bem diferente. Mesmo assim, a Unimed ainda é uma cooperativa importante. Eu acho que naquela época ela era mais importante por ser uma alternativa ao atendimento público precário, né, da época, né? A pessoa não tinha condições de ser atendida pelo SUS, pela precariedade de serviços que prestava, e de repente a cooperativa de médicos trouxe uma oportunidade daquelas pessoas terem um atendimento melhor, Pedro. Exato. Era isso que aconteceu. Um atendimento melhor para o paciente e um melhor rendimento, né? Uma melhor valorização do profissional médico, né? E aí o médico envolveu o laboratório, fisioterapeuta, profissionais, né? que circundam a área de saúde, né? E como a Unimed era formada de cooperados médicos que moravam na cidade, a Unimed teve uma participação de destaque também na sociedade, no fortalecimento da cidade, no fortalecimento da saúde. A Unimed foi muito importante para a Goiânia naquele período ali, né, Pedro? Sim, foi. Eu acho, inclusive, a Unimed tinha uma participação social, inclusive, tinha na área cultural, social, tinha... Primeiro foi nessa parte de resgatar uma melhora no atendimento médico, de oferecer uma alternativa ao SUS na época, né? Que hoje a gente já talvez não enxergue tanta importância como enxergava naquela época, né? Mas empresas, né, davam a carteirinha para o funcionário, e a gente liberou muito a tal da consulta de balcão, né? Porque era uma alternativa, né, para uma Unimed menor como a nossa. E então foi uma coisa importante. E até uma participação social importante, eu acho, a Unimed. Na época, enquanto eu fui presidente, a gente teve mostra de artes plásticas, tivemos coral Unimed, né? Patrocínio do próprio futebol, do Grêmio Goiânia, jogou com camiseta da Unimed. Vários, lembro do Pedro Croscato, né? Ele treinava uma criançada, umas equipes de base aí para Goiânia. Tudo a gente arrumava camiseta, dava incentivos, né, para participar mesmo. Era uma maneira do próprio médico, que às vezes ficava restrito dentro do seu hospital, dentro do seu consultório, de sair lá de dentro e chegar até a comunidade, né? E eu acho que valeu a pena. Foram 11 anos aí que a Unimed ficou com uma marca forte na cidade, né? Embora a marca fosse nacional, mas para chegar até um município pequeno como o nosso, precisava ter alguma coisa a mais. E essa participação ajudou bastante. E eu lembro que a Unimed, além de ser, você citou, era uma cooperativa médica numa cidade pequena, com a marca nacional, mas a Unimed Goiânia tinha uma presença, em termos de estado do Paraná, muito forte. Sim. A cooperativa de Goiânia, a Unimed de Goiânia, tinha uma representação forte pela sua pessoa, pelos outros médicos que também
participavam ali da cooperativa na época, né, Pedro? Exato. A gente era muito unido, né, como classe médica, né? A gente não tinha essa experiência de trabalhar junto. A Unimed trouxe essa experiência para a gente. E, de repente, a gente viu que a gente estava tendo algumas alternativas ao sistema, em termos de plano de saúde, em termos de atendimento. Que nem eu falei, a gente abriu o balcão, a gente trouxe o paciente até ao consultório médico, sem precisar se pagar por mês, nada disso. A gente criou alternativas. E aí o sistema aproveitou muita coisa. Eu lembro que, na época, eu cheguei assim, a participar do Conselho de Administração da Unimed do Estado do Paraná. Teve uma eleição na época, inclusive eu eles me colocaram como candidato a vice-presidente dessa federação. A gente só não ganhou porque na época houve um esquema até interessante, que o Álvaro Dias foi eleito e junto com ele a diretoria, ele interferiu e formou uma diretoria própria. Ele interferiu no sistema estadual, né? Mas foi uma coisa muito boa também, e mesmo assim eu continuei fazendo parte desse Conselho de Administração do Estado e foi muito bom. Eu acho que a Unimed teve um destaque. Eu lembro quando nós inauguramos a sede aqui, a gente teve uma presença maciça de diretores da Unimed do Paraná. Então foi um reconhecimento muito grande. Depois que a Anvisa regulamentou, exigiu um número mínimo de cooperados, tudo aí nós fizemos a fusão com a Unimed de Umuarama, né? E vai muito bem hoje ainda a Unimed, né? Tá certo. Agora, Pedro, você falou que a Unimed patrocinava o time de futebol da cidade. E o futebol é uma das grandes paixões do Pedro Tardelli. Sim. Palmeirense de coração desde quando, Pedro? Palmeirense seguindo minha mãe, né, e meu tio, né, eu sou palmeirense desde criança. Palmeirense, infelizmente, fiquei fanático e joguei isso daí para o resto da família. A gente infectou todo mundo com esse negócio de palmeirismo, né? E é uma coisa muito boa ser palmeirense. E eu gosto do futebol. Isso, quando eu vi que tinha futebol, começou a ter o futebol profissional em Goiânia, eu comecei a acompanhar como torcedor, apoiador, né? E até que comecei a ir em reuniões do próprio Grêmio na época, né? E aí a gente acabou entrando nessa de futebol também, local. Foi uma experiência como presidente do Grêmio aqui em Goiânia e foi como presidente da equipe que Goiânia teve o nome a nível estadual, foi campeão estadual da 2ª divisão, não é isso? Exatamente isso. Futebol profissional, né? Profissional, né? Futebol profissional, né? Em toda a acepção da palavra. Se a gente imaginar hoje é muito difícil a gente imaginar com o dinheiro que roda no futebol, mas naquela época a gente juntava torcedores, a gente era rifa, era bingo, era tudo para poder tocar um time e conseguir, né, rapaz? Não tinha apoio da federação, né? A federação mais tirava dinheiro da gente. Hoje a gente vê que existe um investimento da própria federação, confederação e nos campeonatos. A gente jogou futebol profissional aqui de primeira qualidade. Jogadores nossos aqui saíram daqui para clubes grandes, né? Já vimos jogador como o Reginaldo jogar no Inter, outros foram para... Goleiro Edilson foi para o Coritiba, teve jogador que foi para o Santos, tudo isso. O futebol nosso era de alto nível aqui, né? Tá certo. Campeão da 2ª divisão, daí disputou também a 1ª divisão, não é isso? Exato. Então, aí já assim, a gente ganhou o título, foi muito bom, foi emocionante. A gente tem que lembrar, isso esses dias eu até estava vendo aqui, sabe aquele sábado à tarde que você está em casa, de repente vê lá Polozzi, a vida de Polozzi, né? E ele jogou, foi campeão com a gente. Aí parece o Milton Neves falando que o único título que o Polozzi ganhou foi no Grêmio Goiânia. Ele teve uma carreira que jogou mais de 200 partidas pelo Palmeiras, jogou pela Seleção Brasileira, jogou pelo Vasco, e ele foi ganhar um título aqui em Goiânia, no final da carreira dele, né? Então ele conta com muito orgulho, mostraram as fotos da conquista dele, né? Então eu falei, nossa, aconteceu. Então em pleno 2026 tive o prazer de ver no YouTube um especial do Polozzi falando de nossa cidade. Isso foi no ano de 1990, né? 90, né? Pedro Tardelli, que boas lembranças você tem desse Grêmio, que você foi presidente, que você ajudou financeiramente através da Unimed. Que boas lembranças você tem? O título foi o momento mais importante? Foi, mas olha, o fato, eu tinha uma diretoria muito aguerrida, né? Não posso esquecer do meu diretor de futebol, que infelizmente falecido, Valdemar Porrete. O cara era um monstro, uma pessoa, um ser humano de primeira,
sabia lidar com boleiro, né? Eu já não tinha a cintura que ele tinha para negociar algumas coisas, né? Mas a gente ia junto, né? Tinha bastante apoio, né? Tinha lá o Sebastião do IBGE, o Quinha, era aquela turma boa, né? O Chico Fogueteiro, era uma turma que entrava, não perdia nada do jogo, eles participavam de tudo, com que dava o sangue, o que tinha que não tinha até para o futebol. Então, em primeiro lugar, a gente era uma diretoria muito aguerrida e a gente conseguiu, em 2, 3 anos, montar um time muito bom, né? Era um time caro, mas para a nossa realidade era caro, mas era bem acessível, deu para subir sem quebrar ninguém, né? Eu perdi muita coisa financeiramente, mas naquela idade a gente conseguiu recuperar bem, né? Mas eu só trago boas recordações. O Grêmio, para mim, foi uma das melhores experiências da minha vida. Aquele título lá em Laranjeiras, né, foi uma coisa fantástica. Às vezes eu paro, me lembro, né, eu tenho bastante recordação, a gente tem fotos, tudo daquela época. E eu encontro aí o Jair de Aquino, né, gente que ele também ele ainda fanático, né? Fanático, é dos Grêmios, bom também, palestrino. Até esses anos aí, eu e ele conseguimos resgatar aquele hino do Grêmio, na época estava todo rachado numa fita cassete, né? A gente conseguiu com a professora Zilda e o marido dela regravar aquele hino com uma qualidade fantástica já, né? E então ficou assim, eu consegui deixar para a memória do Grêmio um hino, né? Tanto o hino tradicional lá no videocassete, agora já está digitalizado, como o hino agora. E coisa que acontece agora, né? Eu estava vendo também, até esses dias que a gente deu homenagem ao Ademar da Liga, que faleceu recentemente. Eu nunca me esqueço, uma segunda-feira brava, à noite, o Valdemar chega com o Ademar falando de um jogador, eu estou tentando, Tinga, não sei, de lá de Umuarama. Ele morava numa favelona lá em Umuarama e era o jogador que era o destaque do time de Umuarama. E o Umuarama foi desclassificado e a gente podia contratar o cara. E era um jogador tido como caro na época, né? Nós saímos num escortezinho vermelho que eu tinha, eu, o Valdemar e o Ademar da Liga, e fomos à noite nessa biboca lá em Umuarama e conseguimos contratar o cara. Na estreia do cara, no próximo domingo, já estreou. E já fez um gol logo na estreia, né? Então, foi assim, aquelas coisas do futebol. Tem umas histórias do futebol que às vezes eu falo pro Jair, pô, só a gente, cada um escrever um pouco para a gente juntar para ver o que dá, né? Resgatar. Porque hoje essa turma que está hoje, a gente está vendo hoje isso em outra escala pela DGG, né? O time de futebol salão aqui também, a DGG, né? A DGG. Né? A gente está vendo que está tendo uma mobilização, uma coisa gostosa também, né? Quando eu vejo o pessoal divulgando, vendendo, aí eu falo, nossa, é do meu tempo isso também. Só que agora já é um esquema bem melhor, né? Já, de acordo com o tamanho. De acordo com o tamanho. Agora, Pedro, você fala com entusiasmo do futebol, do Grêmio. Você foi jogador de futebol também? Ou... Não. Fui um zagueiro central muito ruim. Não vinguei, não. Não fui mais estudante mesmo. Tá certo, mais estudante. Agora, palmeirense desde sempre. Desde sempre tá para sempre. Torcer pro Palmeiras agora, né? Ufa, depois de passar uns anos na fila, aguentar uma segunda divisão, as gozações para tudo quanto é lado, a gente sobreviveu. Hoje, acho que é o clube mais bem estruturado do Brasil. Eu acho que depois que a W Torre fez aquele estádio lá, né, e aquela estrutura do Palmeiras hoje é uma coisa fantástica. Não dá nem para imaginar o que a gente passou no início dos anos 2000, né? Aquele absurdo, né? Tinha as famosas parmeiratas, o Palmeiras perdia jogos fáceis, entregava título para Guarani, Inter de Limeira. Não, isso é passado, agora é outra história. Como é que é torcer pro Palmeiras hoje? Eu sei que você, olha, nas suas redes sociais, você está sempre de camisa do Palmeiras, nas conquistas do Palmeiras você está lá festejando, assistindo o jogo. Como é que é? Você falou que é a família inteira palmeirense, né? A mãe né? E o restante da família. Com 94 anos está lá. Ela também tem a camiseta dela também. Ainda ganhamos esse título paulista e estou na foto com ela, ela com a camiseta do Palmeiras e eu com a minha camiseta do Palmeiras também, né? É uma coisa gostosa, né? Futebol, a gente tem as decepções, quando perde para o Corinthians, às vezes você perde o sono, aí você tem que acordar no outro dia e trabalhar, você começa a trabalhar, você esquece, né? Mas ainda, olha, eu lembro quando eu cheguei em Goerê, eu tinha participado da TUP, né? Na Mancha não existia Mancha Verde, a coisa era mais leve ainda. Eu era da TUP. E aí depois
Eu fui pouco ao jogo da Tupi porque não tinha mais tempo para ir naquele período, né? Já estava já profissional, já estava correndo atrás da profissão. E aí eu cheguei e falei, agora chegar em Goiânia, eu quero tocar a minha profissão, esqueci de futebol, não vou ligar mais para isso. Isso deve ter chegado numa segunda-feira, na quarta-feira o Palmeiras empatou com a Ferroviária, eu já fiquei triste, já falei, não larga essa porcaria não, tem que... Tá certo. Pedro Tardelli, palmeirense, nós estamos batendo um papo aqui no Gerson Convida, o nosso podcast semanal, e com alegria que nós estamos tendo esse bate-papo aqui com o Pedro Tardelli. Pedro Tardelli chegou em Goiânia há 42 anos, Pedro. Você já falou das dificuldades lá na época em que chegou como médico aqui, tinha dificuldades inclusive de diagnosticar aquele problema que o paciente apresentava. Precisava ser médico de verdade, né? E consultar nos manuais, saber o que o paciente tinha. Hoje mudou bastante, mas o teu carinho pela medicina fez você ser um médico de referência. Você atendeu Goiverê e está na região inteira também, atendeu Rancho Alegre, Quarto Centenário, Moreira Salles. É uma experiência boa de médico aqui no interior, né, Pedro? Foi, Gerson, foi muito boa. Olha, eu me orgulho muito da medicina que eu fiz aqui. Eu já eu posso estar aposentado, mas não aposentei da profissão. Eu adoro o que eu faço, invisto no meu consultório ainda, invisto e divulgo meu consultório ainda. E eu consegui nesse período, né, às vezes dentro de alguma dificuldade de Goiânia, fui para Moreira Salles e ia lá 1, 2 vezes por semana, montei o consultório lá. Criei raízes lá, de lá fui convidado para ir em Tuneiras do Oeste, fui em Tuneiras, arrumava um dia, um meio período ia para Tuneiras do Oeste, fui até Tapejara, aqui fui em Quarto Centenário, mais de 10 anos trabalhando em Quarto Centenário, assim, nossa, um trabalho maravilhoso em Quarto Centenário, um ambulatório lá dentro com a prefeitura, né? Então, Juranda, né? Então eu fui criando raízes, então hoje às vezes eu até brinco, às vezes que o meu consultório, às vezes você termina o dia, nossa, o dia foi bom, atendi bastante, atendi até gente de Goiânia, porque de repente você atende Formosa do Oeste, né? Eu já ia aos sábados em Formosa durante uns 2 anos, eu fui. Você atende Tuneiras aqui em Goiânia, você traz a pessoa de Juranda para cá, né? Hoje veio uma pessoa que está morando em Guarapuava, veio consultar, falou, olha... em 92 você me encaminhou para operar, eu operei o coração, depois mudei, nem lembrava, aí fui lá na ficha dela, realmente fez lá uma cirurgia chamada comissurotomia na válvula, né? E ela falou que o filho dela, ela ficou boa, né? Não tinha mais nada, e ela ficou doente, o filho falou, você vai lá para Goiânia? Eu falei, vou para Goiânia, né? Para Goiânia. Aqui, falei, olha que honra, né? Isso é bacana, né, Pedro? Bacana, isso marca a profissão da paciente gente, que né? há 20, 25 anos, 40 anos atrás que você atendeu e que volta hoje e fala, estou aqui. E você vê, né? Pessoas que quando eu cheguei aqui há 42 anos, tinham 40 anos, eram a força ativa da cidade. Eu já tenho 82, a maior parte, o grande número deles já faleceram, né? Então, infelizmente, o fato de conviver numa cidade pequena, a gente lida com a morte também, né? Então, a gente, pela própria profissão, você mesmo como profissional, quantas pessoas, né, que você convivia já faleceram, né? Você que é goiarense da raiz, nascido, né? Radicado, tudo mais, né? Então a gente vê assim, né? É uma situação ainda que é muito gostoso trabalhar em Goiânia, mas a gente lida muito com situações negativas também, né? Quando eu atendia mais pessoal de Santa Casa, assim, eu ficava dentro lá da Santa Casa, né? Pessoal internado. Então a gente tinha mais, hoje está mais uma parte mais ambulatorial, de consultório mesmo, né? Com agora, 70 anos de idade, né? Tá certo. Agora, Pedro, qual que é a dificuldade de conversar com o paciente, fazer com que o paciente atenda aquela orientação, né? A gente vai lá no médico, o médico fala, tem que fazer caminhada, tem que fazer exercício físico, tem que tomar o remédio direitinho, tem que ter uma alimentação saudável. Qual que é essa dificuldade que o médico tem para passar isso para o paciente? Parece que os pacientes ouvem, mas não praticam isso que o médico fala, né, Pedro? É difícil porque muitas vezes, Gerson, o próprio médico é um mau exemplo. Eu fui mau exemplo. Obeso, né? Trabalhava noite e dia, não dormia direito, então tinha uma dieta irregular, então dava obesidade, eu fui muito obeso. Hoje eu estou no sobrepeso, mas não sou obeso mais. Mas eu era muito obeso, fora de forma, trabalhava, eu lembro assim de levantar 2 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã. Hoje tem o pronto-socorro, já facilita o trabalho do médico, né?
Então, a gente, em primeiro lugar, não era uma boa referência para o paciente, mas a gente falou, ó, eu sempre já começava, ó, apesar de eu ser gordo, você precisa emagrecer. Então, já tentava levar na conversa, na brincadeira, mas falando sério, na hora, falava, já avisava, ó, você tem que trabalhar assim, fazer isso, fazer mais atividade física, fazer isso, já que você tem condições, né? Você falar para o paciente. Então, você consegue, sim. Mas a gente... não é fácil, ainda mais na área que você tem que mudar estilo de vida, né? Hoje, em medicina, tudo você vai falar na área de endocrinologia, cardiologia, neurologia, você tem que mudar o estilo de vida. Hoje a vida é muito estressante, o cara entra numa competição, mas bem ou mal, hoje eu vejo assim, se você também vai notar, que 20, 30 anos atrás, o gordo era gordo, hoje já tem alternativas de Ozempic, Mounjaro, ele já emagrece com mais facilidade, que tempo o cara se emboletava, tomava os ribites aí, emagrecia e engordava o dobro, né? Então era assim uma vida mais difícil, hoje está mais fácil você melhorar a qualidade de vida, tem mais academias na cidade, tem mais conscientização, os jovens já saem mais conscientizados da necessidade de ter atividade física, né? Então, melhorou. Hoje fuma-se menos, né? O pessoal fumava mais, hoje o pessoal fuma menos, já não tem tanta propaganda, não se induz tanta pessoa a fumar, beber como era antes, né? Então, a gente vê que o brasileiro tem uma qualidade de vida melhor hoje, né? Então, a própria cidade, né, Goiânia é uma cidade redondinha, eu acho que Goiânia é uma cidade de 30 mil habitantes, uma cidade muito boa, qualidade de vida boa aqui, a população na média, é uma população que vive bem aqui, né? Cada um dentro dos seus limites orçamentários, mas dá para a gente ver que é uma cidade muito boa, né? A gente sabe que tem as dificuldades, tem os bolsões de pobreza e tudo mais, mas é uma cidade que, no geral, oferece muito para pessoas qualidade de vida, boa, né? mudar o estilo de vida, né? Tem pista de caminhada, tem tudo na cidade aqui. Agora, Pedro Tardelli, você médico, 42 anos de Goerê, 45 anos de médico já? Mais, Eu formei em 80, né? 80, 45, né? Agora, mudou muito daquela época para hoje. E hoje o paciente tem a facilidade de, através da internet, fazer até uma consulta. Isso, de certa forma, para o médico de hoje e o médico lá do passado, tem dificuldade para você convencer o paciente que aquele é o tratamento que ele precisa fazer? Sempre vai ter, né? Tem pessoas que rejeitam muito o tratamento medicamentoso, o tratamento alternativo, que seria quando você fala de mudar estilo de vida e tudo mais. Sempre vai ter essa grande resistência por alguns, mas na maior parte hoje existe mais conscientização com essa comunicação, com mídia e internet. Hoje o cara já chega sabendo já muita coisa. Às vezes você fala, ó, você tem aí um sopro aí, ou você tem uma lesão coronariana, ele vai lá, já corre no Dr. Google, e o Google escancara, mostra a imagem, coisa que eu, como estudante lá pelos anos de 1974, 75, o meu livro de anatomia não era tão claro quanto hoje a internet oferece, né? Então, hoje o próprio paciente se tem que estar bem informado para não dar uma de Rolando Lero em cima do paciente, nossa, você dança, né? Os pacientes hoje estão bem informados. Agora, ainda tem a dificuldade. Você tem o malho, você tem que malhar aí alguns tratamentos, explicar a necessidade de tratar, de evitar que essa doença avance e tudo mais. A tal da medicina preventiva ainda é difícil. Tá certo. Agora, Pedro, nós temos recentemente foi divulgado um estudo sobre a nota aí que o MEC, numa prova aplicada aos médicos, que teve uma baixa participação e os resultados foram decepcionantes. Com você como médico aí, como é que você vê toda essa situação e o que precisa melhorar na formação do profissional médico no Brasil? Sim, eu inclusive sempre defendi, como existe a OAB para o advogado, eu defendi que o CRM, o Conselho Federal de Medicina, exercesse prova, é fundamental. E a gente vê hoje, né, que tem a proliferação de escolas médicas hoje. Pagou, você tem escola. Você pagou, você tem. No meu tempo, a gente não tinha pouca escola particular. E eu lembro bem que você falou lá, eu tinha boas notas, né, para entrar no curso. Era né? bom de escola. Era bom de escola. Então, hoje a gente vê assim que tem bastante, nossa, eu vejo uma geração de médicos novos aqui, mesmo que circundam a cidade de muito bom conhecimento, a gente vai, caramba, o cara tá tinindo, né?
Mas tem muito colega que vem para cá assim, ainda em formação ainda, né? Então as escolas hoje jogam o pessoal na rua aí sem ter uma boa formação e eles saem atrás de estágios e residências aí e começa a restringir a residência daquele, né? O cara hoje, antigamente, no meu tempo, tinha residência de oftalmologia, dá um exemplo. Agora, depois passou a ter, o cara especializava em córnea, em úvea, o cara só faz catarata, aquele vai ter olho direito e olho esquerdo, porque do jeito que está hoje é subespecialidade, então o cara faz uma escola, às vezes, meio de maneira precária e se especializa numa coisa bem pequena, que de repente é uma super especialidade, foi muito bom para toda a comunidade, mas se ele sair na área clínica, para clínica, ele não teria condições de tocar, né? E hoje o Brasil precisa mesmo, lógico, especialista sempre vai ter, mas precisa de bastante clínico geral para tocar o barco mesmo. Tá certo. A população ainda precisa do médico clínico geral para realmente trazer o resultado que o paciente precisa. Agora, a questão da imagem melhorou muito no Brasil, né, Pedro? Hoje nós temos aí essa questão de imagem que ajuda muito o médico, o profissional, não é isso? Nossa, só que também, né, Gerson, que eu falo, a gente leu o Manual de Sobrevivência na Selva, a gente não tinha uma tomografia na esquina ali para fazer, né? E não tinha um ultrassom, não tinha um eco, hoje você tem tudo na cidade, né? Então, tudo, né? Dentro dessa medicina básica, você já consegue se virar bem aqui, mas naquele tempo, o raio-x aqui, até eu lembro do Adilson Corpa, o raio-x aqui é pica-pau. O que é pica-pau? Não, só para tirar raio-x de tórax e fratura de osso, né? Então, foi assim durante alguns anos, né? Mas melhorou muito. Hoje a medicina de imagem, às vezes eu acho que os médicos pedem demais. Eu acho que o médico examina pouco e já vai tascando uma ressonância. Pedindo os exames, né? Aí carrega na tinta de exames. É bom para o paciente, mas a gente vê que tem um custo isso, né? Isso não fica de graça nem para o sistema de saúde, né? No caso da cooperativa médica, hoje a gente vê, participa ainda das reuniões da Unimed, vê que tem para a Unimed está ficando caro, a medicina está muito cara, a Unimed talvez está restringindo mais os planos de saúde dela, né? Planos familiares, está jogando mais para a empresa mesmo, porque o custo está muito alto. O médico pede muitos exames também, né? E o paciente já vê na televisão, no Fantástico Domingo, que tem um exame de imagem, a segunda quer fazer. E está certo, né? Mas eu acho que o médico precisa examinar mais e ter mais conversa com o paciente ainda. Isso Pedro, é o principal. 42 anos de Goiorê, né? Você viveu vários momentos aí na área da medicina. Quando você chegou, tinha 5 hospitais, depois foram diminuindo os hospitais, hoje nós temos 2. E temos aí 5 anos, 6 anos que a Santa Casa tem uma UTI. Você acha que a UTI foi uma boa para Goiorê? O que você, como médico, analisa isso? Boa, nossa, você foi um dos ícones, né, Estava como provedor lá na Santa Casa. Então você sabe muito bem, né? É uma coisa fantástica, né? Isso daí a gente só fica morrendo de medo a gente tem esses termos meio mineiro, né? Da possibilidade dela fechar, de não ter recurso, né? Mas a gente vê que o pior já passou, né? Então hoje a gente vê que ela é uma realidade. Às vezes a gente até você pessoalmente, eu vejo muitas pessoas que saíram de Goiânia, aposentaram e foram para Moarama, foram para Maringá, porque por causa da questão de saúde. Falar, a hora que eu tiver um infarto, um derrame, não tem UTI, não tem nada, né? Então, bem ou mal, hoje aqui nós temos um SAMU muito eficiente, né? Temos uma UTI muito boa, temos profissionais dentro da UTI muito bons, bem treinados, né? Então eu vejo assim, por isso que eu falo, vou morrer em Goiânia, né? Primeiro eu quero viver bastante em Goiânia, mas quando eu morrer eu quero morrer por aqui mesmo, porque eu já acho que aqui eu tenho condições de ter um primeiro atendimento numa emergência aqui, agora pensando como Pedro Pessoa, doente, né, paciente. Coisa que eu talvez uns 20 anos atrás eu não falaria isso, né? A UTI hoje é uma realidade aqui em Goiânia e a gente tem um orgulho danado de estar numa cidade que tem a UTI que tem hoje aqui. E você, eu tenho certeza que você também tem orgulho do teu trabalho nessa época aí, né? Tá certo. Pedro Tardelli, hoje a gente vê que muita gente, né, procura o seu consultório para também ter uma orientação sobre o envelhecimento. Como é que esses seus pacientes estão envelhecendo? Conta pra gente aí. Então, Gerson,
Isso que nem eu comentei com você, a gente está vendo ao vivo em cores o envelhecimento deles, né? Dos que estão sobrevivendo ainda, porque nem eu citei, uma pessoa que tinha 40, 50 anos, hoje 82, 92 já estariam, né? Muitos já foram embora, né? Partiram para outra, né? E eu lembro quando eu cheguei em Goiânia, era uma coisa que eu gostava muito, era da gerontologia, né? Eu era até da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia na época, né? Então eu tinha aquelas coisas específicas, cheguei até a fazer um trabalho dentro de um asilo na época. É aquelas coisas da gente jovem, tinha tempo para tudo, né? A gente achava tempo para tudo. E eu sempre gostei da pauta do envelhecimento. Então, curiosamente ou não, a minha clientela maior é de idoso, né? Desde que eu cheguei em Goiânia, embora em nenhum momento eu me arvorei em geriatria aqui, né? E na época eu ia me inscrever na Sociedade Paranaense, acabei não me inscrevendo, me dediquei mais à área clínica e cardiológica e deixei a geriatria como estudo mais para trás, mas sempre me interessei pelo... E a gente vê que o pessoal está envelhecendo, muitos estão envelhecendo bem, né? Aqueles que tiveram cuidado de não ser obeso, tiveram cuidado de não fumar, de não beber muito. Então, bem, você vê bastante gente aqui em Goiânia hoje, é uma população de idosos aqui. Quando eu cheguei em Goiânia, tem muita gente vai ficando velho, começa a usar muito esse termo. Quando eu cheguei aqui, mas eu cheguei assim, eu lembro das pessoas assim, ó, aqui não tem velho, né? Você vem do estado de São Paulo, lá, do estado de São Paulo é diferente, nossa. né? E aqui eu fui assistindo, vendo a população envelhecer. Hoje nós temos uma população de idosos enorme, né? E eles estão todos mobilizados, tem centro de terceira idade, são ativos, né? Eu vejo lá, o pessoal parece lá, vou pegar um atestado aqui, quero ver se eu estou em condições de jogar vôlei, o cara está com 80 anos, fala, nossa, está sobrando saúde, né? Então é interessante, né? Você pega, hoje o pessoal está envelhecendo melhor, tem melhores... alternativas para envelhecer, isso, né? Eu acho que se chegar aqui, o SESC, Senai, eles têm um trabalho muito bom também na área de terceira idade, né? E agora a gente já fala também pisando um solo onde eu sou terceira idade já também, né? Então é interessante. Cheguei aqui com 27 anos, né? Hoje eu estou aqui com meus setentinha, né? E a gente vai vendo, tem um monte de história para contar aqui, né, cara? Tá certo. Pedro, 42 anos, e teve alguns momentos também que você acabou participando da política aqui na cidade. Foi vereador em Goiânia, não é isso? Fui vereador em 90, acho que 88 a 92, né? E acho que fui um bom vereador, né? Eu tive que abrir mão de vários horários do meu consultório para dedicar à vereança. Eu peguei uma época, Gerson, você sabe muito bem, você era um observador da política privilegiado na época. Uma época que polarizou muito. A gente vê hoje até na política nacional uma polarização. Da nossa realidade aqui na época houve uma polarização, né, da política aqui. Então, quando eu fui vereador, né, então existia uma oposição a um sistema atual, né, era o Paulo Novaes, o prefeito. Então, a gente participou. Eu acho que foi uma época muito difícil ser vereador naquela época. Tinha muita ameaça, muita coisa, né? A sociedade civil se via a todo momento, né? O executivo interferia no Rotary, interferia na associação médica, interferia na associação comercial. Então não existia muita facilidade. Mesmo assim, a cidade cresceu na época. Eu fui a minha carreira foi interrompida, né, de política mesmo. Eu já não estou filiado a nada mais, mas a gente é só um observador hoje. E é uma época que eu não conto muito papo, né, que eu conversei para você da política. Momento difícil na cidade, foi né? difícil. E as coisas complicadas naquele momento assim, ali, né? Se você procurar na época, assim, às vezes alguma coisa, algum comentário, às vezes coisa. Hoje eu vejo assim, né? Acho que deve ser muito difícil ser político hoje, Gerson. Como vereador, eu vejo, um vereador hoje vota uma coisa diferente, você já vai nas redes sociais, a ofensa, o ódio que os caras destilam ao prefeito, ao vereador, é uma coisa absurda. A gente, como exercer política nos dias de hoje, não é fácil. Complicado. Porque a pessoa que escreve ali não está nem aí. Escreve o que vem na cabeça e tá todo mundo sobe no salto, tá todo mundo acima do bem e do mal e é juiz de tudo.
E naquele tempo a gente era na rua mesmo. O bate-boca era na rua, na né? rua. E aí a imprensa na época, né? Era o Ari, né, da Tribuna, era o Juscelino da Gazeta, que trazia uma polêmicazinha daqui, dali, e a gente ia indo e no fim sobrevivemos, né? Mas a carreira foi curta e valeu como experiência e foi muito bom. Muito bem, nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo com esse palmeirense, Pedro Pessoa Tardelli. E eu quero já dizer que nós fomos campeões agora do Paulista e já estamos preparando para pelo menos mais 2 títulos esse ano, né, Pedro? Com certeza, mas pelo menos 2, né, Gerson? Pelo menos mais 2, né? No Brasileirão já estamos 5 pontos à frente do segundo colocado. E pela uma Copa Brasil já está bom também, né? Já está bom, né? Tá certo. Pedro, olha, eu fico muito grato de ter você aqui participando com a gente. Agradecer, primeiro, pela amizade, nossa, que eu acho que também já tem os seus 40 e poucos anos, e pela sua participação, trazendo aqui essa mensagem especial aos nossos internautas, pessoas que acompanham aqui o nosso podcast. Então, deixo aí os nossos microfones para suas considerações finais, como dizia ele, os radialistas do passado aí. Exato, Gerson. Satisfação. Muito obrigado pelo convite. Foi uma satisfação enorme, né? Sair da minha toca para vir aqui, né? Contar um pouco da vida da gente. Os mais jovens nem imaginam, né? Que a gente já passou, o que a gente já desbravou na área política, na área social, na área cultural, né? Eu vejo assim, né, que eu falei por cima, questões assim, né, mostras de artes plásticas, coral. Então a gente tinha um interesse muito grande de fazer de fazer uma transformação, né, no município. Quando a gente chega mais jovem, isso é bom. Esse é o lado bom da gente. Importante, né, que a gente viveu isso, né. E então, se um dia eu for embora daqui por outra melhor, como dizem por aí, pelo menos deixa aí um legadozinho. Legado. Foi muito bom. Obrigado pelo convite, Gerson. Satisfação. Legal, Pedro Tardelli. Até a próxima. Convido você que nos acompanhou, que compartilhe, dê o seu like, divulgue também o nosso podcast. Gerson convida e até a próxima.